estamos de volta aí com a segunda parte da aula do leilão presencial. Então, nós vamos continuar aí falando do procedimento do leilão. Então, dando sequência aí à nossa aula, né, nós já vimos que o leilão presencial, ele tem, né, como ato inicial aí, a gente pode dizer que é o edital, a feitura do edital. Depois divulga-se esse edital para que na data, hora e local designados, né, os licitantes compareçam para apresentar as suas propostas verbais ou, como nós vimos, também a possibilidade de apresentar as propostas escritas. Então, dando continuidade aí do que pode acontecer ainda dentro do leilão, dentro desse procedimento, nós temos a situação do imóvel de incapaz. O artigo 896 fala que quando o imóvel de incapaz não alcançar no leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz ele não fará então a arrematação, confiará à guarda de administração um depositário idôneo e faz o adiamento da alienação por um prazo não superior a um ano. Tá? Bom, então fica esperando esse prazo de um ano. Se alguém, durante esse prazo de um ano, durante esse prazo de adiamento, quiser fazer a alienação, ele terá que prestar a caução idônea, né, pelo preço da avaliação, e aí o juiz determina a alienação. Tá? Agora, se esse pretendente se arrepender, o juiz pode impor uma multa de 20% sobre o valor da avaliação em benefício do incapaz, e vale essa decisão, né, como um título executivo judicial, obviamente. Tá? Então, é claro que terminou esse prazo aí de até um ano de adiamento, o imóvel do incapaz ele será submetido a um novo leilão. Então, o mais importante é que o imóvel de incapaz ele tem um preço mínimo já fixado, e esse preço mínimo é pelo menos 80% do valor da avaliação. Outro ponto que veremos é a questão do arrematante ou do fiador remissos. Esse arrematante e fiador remisso são aqueles que se propuseram a pagar, ou no caso do fiador, né, está garantindo o pagamento, só que eles não pagam no preço estabelecido. Então, o juiz imporá em favor do exequente a perda da caução. Claro, né, se foi prestada a caução, a perda será em favor do exequente, e os bens serão voltados a um novo leilão. E esse arrematante que não pagou, ou o fiador aí também que não pagou, eles não serão admitidos mais a participar de um novo leilão do mesmo processo. Agora, se o fiador do arrematante pagar o valor, né, e a multa, o fiador agora ele se subroga na arrematação, e o fiador pode requerer que a arrematação seja transferida para ele, fiador. Tá? Então, se o fiador do arrematante que paga o valor do lance e a multa, pode requerer ao juízo que a arrematação lhe seja transferida para ele, fiador. Um outro incidente que pode ocorrer é a suspensão da arrematação. Duas hipóteses aqui de suspensão. A primeira no artigo 899, que fala que será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para satisfação das despesas processuais. Aqui seria basicamente a seguinte ideia. Por exemplo, o executado teve lá 3 bens penhorados, e esses 3 bens foram levados à alienação. Bom, alienou os 2 primeiros e o valor da alienação dos 2 primeiros, por exemplo, já paga a execução, já paga as custas. Então, a arrematação ela é suspensa. A gente não precisa alienar o terceiro bem que foi penhorado. É nesse sentido que o artigo 899 traz. E também o leilão ele será suspenso e prosseguirá no dia útil imediato, sem necessidade de se publicar um novo edital, quando ultrapassar o horário do expediente forense. É o que dispõe o artigo 900. Então, se o leilão começou e ultrapassou o expediente forense, o horário do expediente forense, o que vai acontecer? Esse leilão será suspenso e no dia útil imediato, na mesma hora em que ele teve início, não precisa publicar
um novo edital, como ocorre lá no caso da transferência. Aqui na suspensão não precisa publicar um novo edital para dar continuidade a esse leilão. Tá? Então, aí é uma outra situação. Bom, agora a gente vai para a situação de que na data e na hora e no local designados do leilão, houve um arrematante. Então, aqui a gente vai trabalhar com essa hipótese daqui para frente de que a arrematação ela ocorreu, ou seja, que alguém compareceu e se interessou e ganhou a arrematação. Tá? Então, como isso será formalizado no processo? A formalização da arrematação no processo é feita por um documento chamado auto de arrematação. Esse auto de arrematação ele é lavrado imediatamente, pode abranger mais de um bem penhorado, e mencionando quais foram as condições em que esse bem foi alienado. Tá? Então, o artigo 901 ele traz aí todas as regras para a gente sobre o auto de arrematação. É interessante destacar aqui novamente que o auto de arrematação ele é lavrado de imediato. Tá? Ele é lavrado imediatamente. Como a gente está falando. Então, o que acontece? Faz a lavratura, mencionam as condições, quem é o arrematante, por aí vai, e o artigo continua dizendo que a arrematação ela é perfeita, acabada e retratável, lá no artigo 903, no caput, que qualquer modalidade do leilão, quando esse auto é assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação é perfeita, acabada e irretratável. Depois a gente vai explicar melhor essa situação de ser perfeita, acabada e irretratável. Mas a ideia é essa, por questão de segurança jurídica. Então, o juiz assinou, o arrematante assinou, o leiloeiro assinou, a arrematação é perfeita, acabada e irretratável. Tá? É claro que a gente vai daqui a pouco falar um pouco mais dessa irretratabilidade aí da arrematação. Tá? Antes da gente falar dessa questão dela ser irretratável, só mencionando o seguinte, no caso de bem imóvel, né, se expede a ordem de entrega e, no caso de bem imóvel, a carta de arrematação. Só que a expedição da ordem de entrega ou da carta de arrematação, ela não é feita imediatamente como a lavratura do auto. Expede-se após o prazo de 10 dias que está mencionado ali no artigo 903, parágrafo 3º, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esse artigo 903, parágrafo 3º. Mas aqui é só para destacar o seguinte: se for bem imóvel, expede-se a ordem de entrega. Se for bem imóvel, a carta de arrematação. A carta de arrematação, nós sabemos, é o título hábil para o arrematante fazer a transferência da propriedade imóvel no cartório de registro de imóveis. Tá? Só que a ordem de entrega e carta de arrematação não é feita imediatamente após a lavratura do auto de arrematação. O auto de arrematação, sim, é lavrado de imediato. A ordem de entrega e a carta de arrematação precisa se esperar um certo tempo, tá? No mínimo 10 dias, que é o que dispõe aí o artigo 903, parágrafo 3º. Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor desse prazo, tá? Bom, aí agora falando da questão do desfazimento da arrematação. Apesar do código falar que a arrematação ela é perfeita, acabada e retratável depois que o juiz arrematante leiloeiro assina, existem casos em que essa arrematação ela pode ser desfeita, né, que é o desfazimento da arrematação. O artigo 903, parágrafo 1º, traz essas situações. Então, primeiro, ele fala que a arrematação ela pode ser invalidada, no caso, quando realizada por preço vil ou qualquer outro vício. Bom, esse qualquer outro vício é bem abrangente, né? Então engloba, por exemplo, ilegitimidade do arrematante, ou seja, ele não era legítimo, estava impedido. Então, essa arrematação ela pode ser invalidada, né, quando é realizada por preço vil, e aí nós já vimos o conceito de preço vil na aula anterior, ou quando acontecer qualquer outro vício em relação ao procedimento administrativo, em relação à própria arrematação. Tá? A outra hipótese é que a arrematação ela pode ser considerada
ineficaz. Aqui, na verdade, a gente não tem propriamente um desfazimento, mas ela pode ser considerada ineficaz se não foi observado o que dispõe o artigo 804. Na verdade, aqui não só o artigo 804, mas eu concordo com o Fred Didier que também gera ineficácia quando não for observado o artigo 799 e o artigo 899, que seria basicamente o quê? Quando certas pessoas não são intimadas com antecedência da arrematação. Nós falamos na aula passada que algumas pessoas precisam ser intimadas com antecedência de pelo menos 5 dias da data da arrematação. Então, a falta dessa intimação, para essa pessoa que não foi intimada, a arrematação será ineficaz, ou seja, para essa pessoa que não foi intimada, a arrematação não serviu de nada, não traz efeito nenhum, certo? Mas concordo aqui que, apesar do artigo simplesmente falar do artigo 804, né, também nos casos do 799, do artigo 889, essas pessoas que não foram intimadas aí também geraria essa ineficácia. Então, me parece que aqui no inciso 2, o legislador quis dizer menos do que deveria dizer. Tá? E a outra hipótese é que a arrematação será resolvida. Então, a gente está falando do caso aqui de resolução. Aí sim, desfeita completamente, né, se o preço não for pago ou se não for prestada a caução, que é aquela situação que gera o arrematante ou o fiador remisso, né, que gera o arrematante ou o fiador remisso. Então, a arrematação ela pode ser desfeita nessas hipóteses que nós acabamos de falar. Agora, tem um prazo, né? Melhor dizendo, existe uma situação que o executado terá que alegar essas hipóteses de invalidação, de ineficácia ou de resolução. Uma coisa que o código não deixou muito claro é se o juiz poderia conhecer de ofício essas hipóteses de desfazimento. Eu, particularmente, não vejo problema. Me parece que são questões bem sérias e que a gente não poderia admitir que elas prosseguissem. Mas o executado ele tem um prazo para alegar essas hipóteses de desfazimento aqui. Ele tem duas maneiras de alegar. A primeira dela é que ele pode alegar nos próprios autos do processo de execução. Tá? No código anterior, ele tinha que ingressar com uma ação autônoma chamada embargos à arrematação. O código de 2015 não tem mais essa figura dos embargos à arrematação. Então, ele alega nos próprios autos. Quando ele pode fazer isso? Desde que sejam 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Quando a arrematação é perfeita? Quando o auto é assinado pelo juiz arrematante leiloeiro. Então, na data que o juiz, arrematante e leiloeiro assinaram o auto de arrematação, ela é perfeita e acabada. E a partir daí começa a contar um prazo de 10 dias para que o executado possa alegar essas hipóteses de desfazimento dentro dos próprios autos. Agora, passou esse prazo de 10 dias, o executado não perde a oportunidade de alegar essas hipóteses. Só que ele não vai poder agora fazer dentro dos próprios autos. A alegação agora terá que ser em ação autônoma. Então, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, lembra o que a gente falou? A carta de arrematação e a ordem de entrega não são feitas imediatamente. Elas esperam o prazo de 10 dias, tá? Contados aqui do aperfeiçoamento da arrematação. Se o arrematante não alegou nada dentro desse prazo de 10 dias, o que vai acontecer agora? Agora sim, expede-se a carta de arrematação ou a ordem de entrega. Então, se já foi expedida a carta de arrematação e a ordem de entrega, então agora o executado ele terá que alegar essas hipóteses de desfazimento em ação autônoma, tá? E ação autônoma da qual o arrematante ele será litisconsorte necessário nessa ação. Então, é uma ação autônoma do qual o arrematante será litisconsorte necessário para essa ação. Tá? Então, recapitulando, ele tem duas formas, o executado tem duas formas para alegar esses vícios que geram o desfazimento. Tá? 10 dias nos próprios autos,
dentro de um prazo de 10 dias contados após o aperfeiçoamento da arrematação, ou ele pode alegar em ação autônoma se já foi expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega. Dando continuidade aí, né? Agora a gente vai falar melhorar aquela questão do irretratável. Voltando lá para o artigo 903, parágrafo 903 caput, melhor dizendo. Então, o artigo 903 caput fala que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Aí que vem. Irretratável ainda que venham ser julgados procedentes os embargos do executado. Essa é a primeira hipótese que a gente vai falar. Então, ela é irretratável ainda que os embargos do executado venham ser julgados procedentes. Quando é que isso pode acontecer? Aqui a gente precisa adicionar uma informação. Os embargos à execução, os embargos do executado, eles não têm efeito suspensivo. Então pode acontecer na prática, e lembrem, né, que os embargos ao executado, eles constituem uma ação autônoma de impugnação. Então, nós teremos o processo de execução e o executado se defendendo em uma outra ação. Então, como os embargos do executado não têm efeito suspensivo, em regra, acontece na prática que a execução pode chegar nesse momento e os embargos ainda não serem julgados, ou seja, os embargos serem julgados depois que ocorreu a arrematação. Então, assim, se depois que ocorreu a arrematação os embargos são julgados procedentes, ou seja, o executado tinha razão em alguma matéria de defesa que ele alegou, mesmo assim a arrematação é irretratável. Então vejam que o legislador ele está prestigiando mais a segurança jurídica do que o direito do próprio executado. Tá? É claro que em qualquer situação fica assegurada a possibilidade do executado ter os seus prejuízos reparados aí pelo exequente, certo? Então essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, né, é irretratável ainda que aquela ação autônoma que a gente acabou de falar seja julgada procedente, ainda que aquela ação autônoma seja julgada procedente. Então, depois que é expedido, né, a carta de arrematação à ordem de entrega, o executado ele vai ter que se defender em ação autônoma da qual o arrematante será litisconsórcio se necessário. E mesmo se essa ação autônoma seja procedente, ou seja, desfazer a arrematação, em certo sentido, né, ela é irretratável no sentido de que o arrematante não precisa devolver mais o bem para a execução. Então, a irretratabilidade, na verdade, é uma segurança para o próprio arrematante. Quer dizer que depois da arrematação, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, o arrematante tem a segurança de que aquele bem não voltará para execução por qualquer motivo que o executado tenha alegado. O executado, novamente, ele vai poder pleitear posteriormente a reparação dos danos sofridos. E a última coisa aqui para a gente falar da aula e encerrar o procedimento do leilão são as hipóteses em que o arrematante pode desistir da arrematação. Tá? Toda vez que o arrematante desistir da arrematação, o depósito que foi feito por ele, obviamente, tem que ser devolvido. O dinheiro que ele pagou pelo bem precisa ser devolvido. Quais são os casos? Tá? Então, 3 casos aí que o código coloca. Primeiro, se o arrematante provar, nos 10 dias seguintes a quê? 10 dias seguintes à arrematação, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Nós vimos que no edital tem que mencionar todos os ônus, todos os gravames do bem que está sendo alienado. Tá? Nesse caso aqui, esse gravame ou esse ônus não foi mencionado no edital. Então, depois que é feita a arrematação, o arrematante pode desistir, tá? Se ele provar que esse gravame existia e não foi mencionado no edital, só que ele tem um prazo para fazer isso, ele tem um prazo de 10 dias para apresentar esse requerimento de desistência. Significa o quê?
Passados os 10 dias, se ele não apresenta esse requerimento de desistência, então a gente presume que ele assumiu esse ônus ou esse gravame que não estava mencionado no edital. A outra hipótese é: se antes de expedida a carta de arrematação à ordem de entrega, quando o executado alegar aquelas hipóteses previstas de invalidade, ineficácia ou de resolução da arrematação, lá do parágrafo 1º do artigo 903. Nós vimos que, depois que é aperfeiçoada a arrematação, o executado ele tem 10 dias para alegar a invalidade, a resolução, a ineficácia da arrematação. Bom, então, se dentro desses 10 dias ainda não foi expedida a carta de arrematação ou ainda não foi expedida a ordem de entrega, só o fato do executado ter alegado aquelas hipóteses de desfazimento já é motivo para o arrematante requerer a desistência da arrematação. E o último caso é quando o arrematante for citado na ação autônoma, de que trata aí o parágrafo 4º do artigo 903. Tá? Lembrem, quando o executado não alega os casos de desfazimento dentro do prazo de 10 dias, depois que é expedida a carta de arrematação à ordem de entrega, o executado ele tem que ingressar com ação autônoma e o arrematante é litisconsorte necessário. Por que uma das funções dele ser litisconsorte necessário é que, quando ele for citado, quando o arrematante for citado na ação autônoma, ele pode requerer a desistência da arrematação. E aí tem um prazo para ele fazer isso também lá na ação autônoma, desde que ele apresente o pedido de desistência no prazo que ele tem para responder essa ação. Tá? Então, depois que é ingressada a ação autônoma, se o arrematante for citado, ele é litisconsorte necessário dessa ação autônoma, no prazo de resposta dele, então ele poderá requerer a desistência da arrematação. Tá? E aí o código, para a gente finalizar, né, o código considera um ato atentatório à dignidade e justiça a suscitação infundada de vício do executado, né, infundada pelo executado, para provocar a desistência do arrematante. E quem suscitou, não só o executado, mas alguma outra pessoa que suscitar, desde que tenha legitimidade para isso, obviamente, quem suscitou isso pode ser condenado às perdas e danos, né, sem prejuízo aí de pagamento de multa, litigância por má-fé, em montante não superior a 20% do valor atualizado. Então é considerado ato atentatório suscitar vício da arrematação só com o intuito de provocar o desfazimento, a desistência do arrematante, melhor dizendo. Então, se foi só esse intuito, é claro, desde provado, o suscitante aí, ele pode ser condenado, né, ao pagamento de uma multa, obviamente sem prejuízo aí das perdas e danos que ele tenha causado. Então, meus amigos, esse é o procedimento do leilão, né? Nós encerramos essa forma de expropriação. Até a próxima aula e bons estudos!